Olá, sejam todos muito bem-vindos aos 5 Minutos de Fama, especial No Limite. Neste programa a gente vai falar sobre a eliminação do Guilherme. Ele foi o 8º participante a deixar o reality show e olha, ele deixou o programa exatamente no momento onde ele estava recuperando as forças dentro da tribo Carcará. Inclusive, ele mandou muito bem, teve um desempenho assim muito bom nas duas provas que a gente assistiu no programa de ontem, tanto na prova do privilégio quanto na prova imunidade, mas essa questão da eliminação do Guilherme, ela já vem se arrastando aí há algum tempo, algumas semanas. Para quem não lembra, na semana passada, a tribo Carcará precisou escolher um integrante para poder passar para a tribo Calango. E quem foi escolhida foi a Iris. Acontece que, para quem também assistiu, né, pôde acompanhar que o Guilherme e a Iris empataram. Então, ou seja, o pessoal da tribo já estava mesmo querendo afastar o Guilherme das funções, das atividades ali, por conta mesmo, acho que de questão de afinidade. Mas isso tudo lá atrás, na semana passada, causou um certo mal-estar, porque o Guilherme chegou a ficar assim, meio áspero com os demais integrantes, ele pediu desculpas, né? Inclusive, ontem mesmo, na eliminação, ele disse que não guardava mágoas de ninguém. Eu acho que isso é muito importante, até porque se trata de um jogo, mas a relação entre o Gui e o pessoal da Carcará ficou meio arranhada. Bom, ele, para mim, na minha opinião, ele estava fazendo assim uma linha meio arcrebiano, né? Aquela coisa de falo pouco, me entrego nas provas, mando bem nas provas e também não quero me meter em conflitos. Bom, gente, a gente sabe que um reality show, ele é feito basicamente, né, a essência dele são os conflitos, porque a gente está vendo ali coisas da vida real, coisas que poderiam acontecer em termos de relacionamento, em termos de falta de afinidade ou de excesso de afinidade, e o Guilherme, ele se manteve assim, muito frio, muito distante, na minha opinião, dos demais membros da tribo Carcará. Eu acho que isso contribuiu um pouquinho para que ele fosse se afastando dentro do jogo, dentro desse mecanismo do jogo, para que ele fosse se afastando da essência, né, do convívio mesmo com os outros colegas ali. E aí, gente, assistindo as provas de ontem, a gente pode perceber que a tribo Calango, né, ela veio aí perdendo, né, durante 5 vitórias que foram dadas para a tribo Carcará. A Carcará vem vencendo durante 5 provas seguidas, a Calango se recupera e isso foi legal, porque a gente percebeu que a Calango está mais assim com espírito de equipe, coisa que a Carcará meio que perdeu também. No meu ponto de vista, assim, na minha observação crítica, a Carcará, como ganhou aí 5 provas seguidas, eu acho que eles ficaram muito confortáveis. Eles se conformaram muito com essa questão de a gente vai vencer, a gente tem sangue nos olhos, a gente vai conseguir. E nem sempre é assim, porque o No Limite não é só um jogo de força, ele é um jogo também de equilíbrio mental. Então, se a tribo não tiver com equilíbrio mental equalizado, a situação acaba meio que desandando, né? E aí os participantes, na minha opinião, acabaram ficando confiantes demais no potencial deles e se dispersaram dentro do jogo. Para a gente entender um pouco sobre essa saída do Guilherme, né, que foi uma saída assim que logo no início do programa eu até já arrisquei, eu falei, olha, hoje o Guilherme sai, a gente precisa compreender também o que aconteceu nas duas provas, porque a Calango ontem saiu vitoriosa, a Carcará perdeu as duas provas, tanto a prova do privilégio quanto a prova da imunidade, e a gente entende um pouquinho agora do que aconteceu nas provas de ontem. A prova do privilégio exigia muita habilidade e muita velocidade. Ela consistia no seguinte: os participantes deveriam atravessar obstáculos, derrubar um painel com cubos que formava uma gravura e em seguida montar novamente os cubos até que o painel tomasse a sua forma original. Nessa prova, no meu ponto de vista, quem se destacou muito foi o Kaysar e o André. Eles vêm segurado aí com muita força, com muita determinação essas últimas provas, né, que a Calango estava perdendo, e eu acho que eles conseguiram recuperar esse fôlego nessa prova do privilégio e a Calango acabou vencendo essa prova. Depois aí de muitas derrotas consecutivas, eles venceram essa prova. Acho que isso foi muito importante para o resgate mesmo da força e do trabalho em equipe que a gente conseguiu ver dentro da Calango, coisa que a gente não conseguiu ver na Carcará. A Carcará se concentrava muito em outras coisas, a atenção ficava meio desviada e a Calango se saiu muito bem. Aliás, eu percebi também que nessa prova do privilégio, a Carcará estava mais concentrada
concentrada, acho que na Calango do que no próprio trabalho ali. Foi uma impressão minha, mas eu acho que eles falharam muito nessa prova. Ainda bem que depois, lá no portal da eliminação, eles reconheceram. Aí na sequência teve a prova da imunidade, que foi uma prova de resistência física, de concentração e novamente de trabalho em equipe. 2 participantes de cada equipe tinham que buscar água no mar com um balde e em seguida repassar esse balde para outro integrante, né? E aí, esse integrante que recebeu o balde, ele tinha que passar o conteúdo para o outro participante que iria encher uma gangorra, né? Tinha uma garrafa, um recipiente que ia encher essa gangorra. O peso da água nesse recipiente ia fazer com que a gangorra descesse, aí cairia uma chave e essa chave seria uma chave de um baú e dentro desse baú havia peças e essas peças formariam um novo mosaico, né? Um quebra-cabeça. E aí, no começo, a Carcará, né, sai na frente, a Calango depois recupera o tempo perdido, manda muito bem, porque eles conseguem fazer essa coisa do dinamismo em equipe e na hora do cadeado, né, que a gente assim, acho que ficou mais aflito, a gente que estava assistindo, por conta da tribo Carcará, na hora do cadeado, a Elana, que estava com essa função de abrir o cadeado do baú, ela acaba entortando a chave. Nisso que ela entorta a chave, a coisa se dificulta bastante, porque esse cadeado que eles abrem não é o cadeado normal que a gente conhece, que a gente tem em casa, é um outro tipo de cadeado, com outro tipo de formato e com outro tipo de fechadura. E aí na hora ali do desespero, né, na hora da falta de concentração, na hora da empolgação, da adrenalina, a Elana acabou entortando a chave do cadeado. E aí a Carcará perde, Calango vence a prova da imunidade. Depois de vencerem a prova do privilégio, os calangos receberam, além da comida, uma noite em uma choupana com todo o conforto de um hotel. Pois é, gente, teve cama com lençóis limpinhos, branquinhos, travesseiros, roupão, teve até brinde com champanhe. E claro, tudo isso veio acompanhado por um jantar. Lá no cardápio deles tinha frutos do mar, tinha lagosta, tinha um monte de coisa gostosa e de sobremesa tinha um pudim. Eu fico sempre muito ligado nessa coisa de comida, né? Porque o No Limite é um desafio também na questão da comida. E aí de sobremesa tinha pudim e eu amo pudim, eu adoro pudim. Mas olha, eu adoro muito mais o pudim da Tudo Vira Doce, assinada pela confeiteira Fátima Ferreira. Gente, lá, além de pudim, além de outras delícias, né? E agora aí nesse período de festas juninas, eles estão com um cardápio temático muito delicioso. Lá vocês encontram também bolos, tortas, bolos temáticos, né, para festas de aniversário, para outras comemorações. Tem também aquele bolinho que lembra muito a nossa infância, do cafezinho da tarde, do lanche. Enfim, gente, eles têm muitas delícias. E para quem mora no Rio de Janeiro, tem condição especial de frete. Então, não perca tempo, é só entrar no perfil deles lá no Instagram, Tudo Vira Doce, e acompanhar todas essas maravilhas, né? E claro, também fazer o seu pedido. Tudo Vira Doce, transformando os momentos felizes em doce. Antes da gente terminar, eu acho que vale muito a pena a gente destacar aqui o fortalecimento da parceria entre a Paula e a Elana, da tribo Carcará. Eu acho que elas duas que sobraram como integrantes e representantes do time feminino, né, da equipe feminina, elas têm mostrado assim muita resistência, muita força e principalmente muita concentração e foco no jogo, porque o No Limite, ele é um jogo feito de provas, né? É um jogo feito pela resistência e ainda que a gente não tenha acompanhado muito, que é uma reclamação que está acontecendo assim muito forte na internet, ainda que a gente não esteja acompanhando um pouco mais sobre as polêmicas do confinamento deles no acampamento, sobre a convivência deles, a gente percebe nos pequenos trechos que a gente assiste no programa editado que a Elana e a Paula estão fazendo assim uma parceria, elas estão se tornando praticamente uma única força ali dentro, que isso é muito importante porque a gente sabe que os meninos também são muito fortes, né? A gente tem o Zulu que tem força física, a gente tem o Viegas que tem
um outro tipo de força, uma coisa assim mais mental, né, digamos assim. Então é muito importante nesse momento que a Elana e a Paula elas se juntem, e isso está acontecendo muito. Elas têm falado sobre votos, elas têm falado sobre os demais participantes, né? Isso é muito importante. Eu gostei dessa dupla. Eu acho que ainda que o No Limite não tenha formado nenhum casal, pelo menos dentro do acampamento, mas a Paula e a Elana formam um excelente casal nesse sentido mesmo, da parceria, da cumplicidade e de foco ali dentro do jogo. Tô gostando muito delas duas. Bom, gente, os 5 minutos de fama desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem um encontro marcado aqui toda quarta-feira pelo Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com a apresentação do Paulo Sérgio. A gente se vê então na semana que vem. Até lá!